O change state, ele muda basicamente o state def do seu personagem. Por exemplo, ele está no state def desse aqui, ó, 10.100, no caso, o que lança a calcinha dura. E quando termina ó, a animação, tem sempre um change state, no caso, para mudança, porque se não tivesse, daria bug. Ele precisa ter alguma ação depois de utilizar o poder, ele precisa ir para algum lugar. No caso, por isso se utiliza o change state. No caso aqui, o que está acontecendo com esse state aqui? Aqui diz exatamente que quando a animação acabar, que é esse trigger aqui, ele vai entrar no valor 0, ou seja, vai voltar para o padrão, que é ficar parado. E o control é igual a 1. No caso, ele está dando o controle ao personagem. Se aqui ficasse 0, você não conseguiria mover o personagem nem fazer nada. Então, por isso, colocou o control 1. Ó. Quem vai passar primeiro round? Se matem, vagabundas. Ó, quando eu uso o poder, ó, Calcinha dura. ele usa e depois entra no state 0, que é esse aqui. O state def, né? 0, que é esse aqui. Agora, se eu quisesse modificar, por exemplo, se eu quisesse que durasse mais esse state, era só colocar aqui time igual a 3.000. Aí o que é que está dizendo aqui? Ele só vai mudar o state quando atingir 3.000 ticks, beleza? Que é o que está dizendo aqui. Primeiro round. Se matem, vagabundas. Calcinha dura. Ai, tá doendo. Ó, vai ficar assim o tempo todo, porque o que está dizendo aqui é o seguinte: ele só vai modificar quando atingir 3.000 ticks de tempo. Ou seja, ele vai ficar repetindo esse processo aqui várias e várias vezes. Como ele vai ficar repetindo essa animação aqui de 10.500, 10.015 na verdade, que é essa aqui, ó. Ele vai ficar repetindo essa animação, certo? E aqui está dizendo que o projeto ele vai ser lançado na animação 6. Ou seja, enquanto ele estiver repetindo essa animação aqui, toda vida que chegar na animação 6, vai lançar um projétil. É por isso que ela fica lançando várias e várias vezes. Mas se eu removesse isso aqui, ó. Quem vai passar Primeiro round. Se matem, vagabundas. Calcinha dura. A única coisa que iria acontecer é que a animação iria ficar se repetindo por 3.000 ticks, que é o tempo que eu determinei para mudar o state. Ou seja, vai permanecer nesse state def aí e só vai modificar depois de 3.000 ticks. Que é o que eu estabeleci aqui na mudança de state. Em vez de eu mudar esse parâmetro aqui, eu posso colocar anime time igual a 0, para quando a animação terminar. E em vez de eu levar, depois de utilizar esse poder, levar para o padrão, que é ficar parado, eu posso fazer com que ela vá para outro state. No caso, outro state def. Por exemplo, isso aqui ó, é o de aglomerar. Se eu colocar o state def aqui 10.200 e tirar o control, ele vai ficar assim, ó. Quem vai passar Primeiro round. Se matem, vagabundas. Calcinha dura. É tio aglomerar. Ai, me machuca. Calcinha dura. É tio aglomerar. Então funciona basicamente assim. Com esse change state, eu posso fazer com que o meu personagem ele fique mudando de uma animação para outra o tempo todo. Aí eu poderia, por exemplo, aqui eu botei o state para mudar para esse aqui, do aglomerar. Aí eu posso localizar onde ele termina aqui, que no caso é esse aqui. Eu coloquei aqui 3 tipos de trigger. No caso, quando atingir 3.000, quando o power estiver igual a 0, quando o time, enfim. Eu adicionei esses parâmetros aqui para acontecer quando o state do aglomerar acabar, certo? Para determinar em que momento ele vai acabar. Só que se eu apagar e deixar só esse aqui, ó, e fazer com que ele vá para outra pessoa, ou na verdade para outro state def, é só eu procurar um state def aqui, ó, por exemplo, esse aqui dele subir, que é 10.300, aí você colocar aqui 10.300, é isso que vai acontecer, ó. Primeiro round. Se matem, vagabundas. Calcinha dura. É tio aglomerar. Ó, note que ele não subiu. Por quê? Ó, note que o meu erro aqui, ó. Em vez de eu colocar o número do state def aqui no valor, eu coloquei no trigger. Por isso que não estava indo. Então vou cortar aqui, colocar aqui. E aqui eu vou colocar anime time. Não, vou colocar o tempo aqui, ó. Tempo igual a
50. No caso, quando atingir 50 ticks aqui, aí que ele ativa o outro state def, que é o do butterfly. Quem vai passar a virada Primeiro toda round. aglomerando? Se matem, vagabundas. Calcinha dura. Mete o aglomerado, butterfly, voa. Ai, tá doendo. Ó, então funciona basicamente assim. Primeiro, ativa o state def da calcinha dura. Aí depois que termina a animação, eu coloquei pra ela ir lá pro aglomerar. E como aglomerar é pouco, que eu coloquei só quantos segundos? 50 ticks, na verdade. Ela vai, depois de 50 ticks, ela vai voar. Ó. Calcinha dura. Mete o aglomerado, butterfly, voa. Então ela vai funcionar basicamente assim. Então com o change state você pode estar ficar mudando de state def para outro, fica jogando para um, para outro e usando as condições que você precisar para o seu personagem, beleza? E vale lembrar que tem um controle também do state. Eu removi aqui o controle porque eu não quero que a pessoa ela interrompa quando ela estiver utilizando o poder. Por exemplo, cadê? Deixa eu início aqui. Aqui diz que quando terminado, calcinha dura, ela vai para 10.200. Só que se eu quiser, se eu quiser interromper nesse aqui, no caso quando ela estiver chamando as pessoas no aglomerar, é só colocar o Ctrl aqui, igual a 1. Olha aqui o que vai acontecer. Ó. Quem vai passar a virada Primeiro toda round. aglomerando? Se matem, vagabundas. Calcinha dura. Mete o aglomerado, butterfly, voa. Ai, me machuca. Calcinha dura. Mete o aglomerado, butterfly, voa. Me machuca. Ó, tá vendo? Eu coloquei o Ctrl aqui para dar o controle ao personagem, mas aqui em cima o Ctrl tá 0. Mas se eu colocar 1 aqui, olha aqui o que vai acontecer agora. Quem vai passar a virada Se toda matem, vagabundas. aglomerando? Calcinha dura. Mete o aglomerado, caralho. Calcinha dura. Mete o Tá aglomerado. doendo. Eu posso interromper se eu der o Ctrl, beleza? Que esse aqui predomina sobre esse Change State, mas funciona basicamente assim. Outra coisa que você pode fazer com o Change State é o seguinte, quando você adiciona, note que tem um parâmetro de anime, que é de animação. Ou seja, você também pode modificar a animação do seu state. Em vez de você simplesmente mandar para um valor, para um state def, você pode acrescentar uma animação. Só que normalmente não é utilizado, porque quando você coloca um change state para modificar para outro state def, fica mais simples para você estar modificando os parâmetros. Se você colocar só o anime, ele vai limitar as suas opções de estar configurando o que você quer que o seu personagem faça, beleza? É por isso que eu geralmente não utilizo. Deixo só o valor aqui e vou modificando os parâmetros dentro do state def, em vez de simplesmente colocar só o anime aqui, beleza?